Olá, tudo bem? Dando sequência ao treinamento, nesta fase você vai aprender um pouco mais sobre as planilhas de cálculo, ou seja, nós desenvolvemos um sistema de planilhas que vai ajudá-lo a calcular os valores dos orçamentos. É bastante simples. Basta que você acesse a planilha respectiva do produto a qual você está vendendo e utilize essa planilha. Vamos aprender um pouco mais. Neste exemplo, vamos utilizar as planilhas relacionadas aos setores de serralheria e vidraçaria, que estão interligadas. Neste exemplo, temos aqui uma planilha de portões galvanizados, de portão galvanizado. Repare que na parte inferior da planilha, na parte de baixo, você tem as categorias, como portão, corrimão, envidraçamento de sacada, coberturas em policarbonato alveolar e cobertura de policarbonato compacto. Tá certo? Então vamos começar pela primeira, o portão galvanizado. O procedimento é bastante simples. Temos aqui categoria produto, certo? Especificação, categoria valor do metro quadrado. Neste exemplo, temos aqui o motor, que é a automatização do portão. Temos a largura, a altura, o valor à vista, com desconto de 10%, como vocês estão vendo, e o valor parcelado em até 12 vezes. Repare que já estão digitados os valores do metro quadrado do portão e também já está digitado o custo do motor ou automatização. Basta que você digite as medidas passadas pelo cliente. O cliente vai lhe passar a largura do portão desejado e também a altura do mesmo. Vamos fazer um teste. Imagine um portão com 3 metros de comprimento, basta que você digite o número 3, com a altura de 2 metros, por exemplo. Digite o número 2. Automaticamente a planilha vai calcular para você o valor à vista, com desconto de 10%, neste exemplo, R$ 2.220. Também o valor parcelado de R$ 2.400. Tá certo? Repare que já está calculado o custo do motor. Supondo que o seu cliente não queira colocar o motor, basta que você apague, colocando o número 0 no lugar. Automaticamente o valor é recalculado para o valor à vista e o valor parcelado, tá certo? Vou colocar aqui novamente o motor, R$ 600, e aí o valor é calculado novamente. Tá certo? Pode colocar o valor em qualquer uma das colunas aqui, das linhas, que o resultado será o mesmo. Tá? Vou fazer apenas um exemplo para que você veja. Por exemplo, 4,5 metros por altura de 2,20 metros. 4,5 por 2,20. Olha aqui os valores. Tá certo? Então é isso. Bastante simples. Repare que nós temos aqui. Atenção, já está incluído o custo, o valor do motor, que é a automatização, motor ou automatização é a mesma coisa, instalação e frete. Já está tudo incluído no valor, basta passar isso ao cliente. Vamos para o próximo item, corrimão. No item corrimão, nós temos aqui as mesmas categorias, como o produto, a especificação, o valor por metro quadrado. Neste exemplo, repare que nós não temos altura. Por quê? Porque o corrimão só se calcula com o comprimento, nada mais. Temos aqui o comprimento, o valor à vista e o valor parcelado. Vamos fazer um teste? Temos aqui uma lista com 5 itens. Ou seja, o corrimão em inox, inox com vidro, alumínio, alumínio com vidro e ferro galvanizado. Tá? Temos aqui as especificações, que é o material de cada um deles. Temos aqui o custo por metro quadrado de cada um. Por exemplo, corrimão apenas de inox tem um custo de
R$ 380. E por aí vai. Então vamos calcular aqui. Imagine o comprimento, por exemplo, de 4 metros deste corrimão. Quando você digita o número 4, ele já calcula para você valor à vista e valor parcelado. Se você digitasse, por exemplo, olha, o cliente quer uma relação completa. Olha, eu quero o custo também da mesma medida para inox com vidro, alumínio apenas e também de ferro. É bastante simples, você pode vir, digitar aqui os valores e copiar isso para o cliente. Olha só como é simples. Você vem, copia, selecionando aqui, copia e cola para o cliente. Então, seleciona, vem aqui na opção copiar do Excel ou botão direito, copiar a mesma coisa, copia e cola para o cliente. Tá? Então, é bastante simples. Terminou de fazer o cálculo? Apague os valores, coloque 0 novamente, para que fique pronta a planilha para que você possa calcular novamente, caso você precise. Vamos para o próximo item, envidraçamento. Temos aqui a mesma coisa, produto, a especificação, o valor por metro, só que aqui reparem que mudou um pouquinho. Neste exemplo, nós temos agora a altura e largura. O que significa que quando eu for pedir qualquer item de envidraçamento, eu preciso da altura e também da largura. O restante permanece igual, à vista ou parcelado. Temos aqui os itens, nós temos aqui 5 itens, como porta de vidro. É a porta, né? Uma popular porta que a gente conhece, tá? Janelão. O que seria o janelão? É uma janela, tá? É uma janela comum, com a diferença que essa janela são janelas grandes, tá? Em tamanhos enormes. Então, por isso que chama-se janelão. Temos aqui sacada, tá? É um envidraçamento de sacada, ou seja, aquelas sacadas em vidro. Depois eu vou mostrar para vocês no final desse treinamento, tá? Mas então é o envidraçamento de sacada. Janela comum, tá? Janela de vidro comum e box para banheiro. Temos aqui a especificação, tudo isso é feito com 8 milímetros, tá? Salvo a sacada, que ela é feita num vidro especial, chamada vidro laminado, por isso que está escrito a abreviação aqui. Então, vidro laminado. Os outros é feito com vidro temperado, tá? Especificação você consegue acompanhar depois no catálogo. Temos aqui, então, valor à vista de cada um deles, aqui você não mexe, deixa como está, basta que você digite. Por exemplo, vamos calcular o custo de, por exemplo, de uma sacada de vidro para apartamento. Vamos colocar aqui a medida, por exemplo, vamos colocar aqui 2 metros de altura por 4 metros de comprimento. Então, nós temos aqui o custo, R$ 4.464, ou parcelado aqui, né? Deu um pouco mais, R$ 4.960. Tá? O valor ele vai variar de acordo com a altura e a largura para qualquer um dos itens. Portanto, essas são as duas informações que você precisa pedir a seu cliente. Como vocês viram, bastante simples, basta digitar o valor para qualquer um deles e pronto. Imagine, por exemplo, um box para banheiro. Tá? No caso do box para banheiro, eu vou até deixar aqui digitado para vocês, foi até um erro meu, desculpem. A medida de um box ela é padrão, ela é de 1,90 de altura, é sempre igual, isso não muda, tá? Nesse caso, a única coisa que muda é a largura, tá? Eu vou alterar a cor aqui para vocês, só para vocês saberem que não precisa mudar, porque isso é um item padrão, tá bom? Mudando apenas a largura do item. Tá? Vamos colocar um exemplo aqui, um box de 2 metros de largura. Então, valor à vista, R$ 718,20 ou 798 parcelado. Tá ok? Então é isso. Tá bom? Vou colocar aqui 0 novamente, lembrando que vocês não devem apagar a altura do box, que isso é padrão. É isso. Vamos para o próximo item. Vamos agora para a cobertura de policarbonato alveolar. Certo? Neste item, nós temos a seguinte situação. Cobertura de policarbonato alveolar. Nós temos aqui o produto. Lembrem que vocês já viram no treinamento passado que existem 3 tipos de cobertura. A fixa é uma cobertura parada que não se mexe, não dá para abrir nem fechar.
tem a retrátil, que é uma cobertura que abre e fecha. Então, tem um sistema que a pessoa abre e fecha utilizando um tipo de maçaneta, que ele gira e abre. A automática é através de um controle remoto, onde existe um motor que faz o serviço para a pessoa. A especificação do produto é 4 milímetros, tá? Que é a espessura do produto. Nós temos aqui, nesse exemplo, só uma pequena correção, tá? Não é altura, e sim comprimento, tá? Então eu preciso do comprimento e largura, tá? Comprimento e largura. Deixa eu aumentar aqui. Temos aqui o comprimento e a largura. Vamos fazer um teste. Lembrando que o restante aqui é igual, né? O valor do metro quadrado, ou melhor, o total de metros quadrados, perdão, o valor do metro quadrado e aqui os itens de à vista e parcelado. Vamos fazer um teste. O seu cliente ele quer, por exemplo, uma cobertura fixa, tá certo? E ele tem as seguintes medidas: 4 metros de comprimento por 2 metros de largura, por exemplo. Então, nós temos aqui, olha só, automaticamente foi calculado para nós o valor total em metros, que são 8 metros, não é isso? Aí, o valor do metro quadrado, automaticamente o sistema vai calcular aqui para vocês. Aqui nós estamos apenas ajustando. Então, nós teremos aqui o valor do metro quadrado. Nós teremos aqui o valor à vista para o cliente e o valor parcelado, ok? Bom, apenas uma pequena correção aqui. Neste exemplo, específico para a cobertura de policarbonato, o que acontece? Quando nós colocamos o comprimento e a largura, nós temos um total em metros quadrados. O que nós temos que fazer? Nós temos uma tabela aqui na parte de baixo. Eu preciso procurar na tabela, dentro dessa medida, aonde que ela mais se aproxima. Por exemplo, nós temos aqui, olha só, até 5 metros quadrados, uma cobertura fixa custa R$ 290, tá certo? Até 10 metros, o valor dela diminui. Reparem que quanto maior a medida, menor o valor do metro quadrado. Então, temos aqui 260, 240, 220, por aí vai. O mesmo vale para cobertura retrátil manual e automática. Nesse exemplo, 8 metros vai se encaixar aqui, ó, até 10 metros, ou seja, ele é maior que 5, porém menor que 10. Então, R$ 260 uma cobertura fixa nesse exemplo. Então, eu coloco aqui, olha, 260. E aí, automaticamente, o sistema calcula para mim. Ah, mas a pessoa quer uma cobertura retrátil? Não tem problema. Eu venho aqui, ó, até 10 metros, retrátil manual, por exemplo, 320. E aí, eu coloco aqui, 320, que é o custo, né, do valor do metro quadrado. E aí, o sistema ele vai depois fazer o cálculo para nós. Deixa só eu fazer um ajuste aqui para vocês. Lembrando que é bastante simples, basta que você coloque os valores e depois o sistema vai estar calculando. Vale lembrar que se eu quisesse calcular também o retrátil manual e o automático, eu não posso esquecer de colocar os valores aqui, né, gente? Ou você pode colocar aqui ou aqui. Na verdade, o local mais indicado é que você repita aqui as medidas de comprimento, de largura, não é isso? E aí, o sistema vai calcular para você o total em metros quadrados, tá certo? Bastando apenas que você digite aqui o custo por metro quadrado respectivo de acordo com a tabela. Tá certo? Então é isso, tá ok? Para que você possa calcular outro item, chamado policarbonato compacto, o processo é idêntico, não muda absolutamente nada. Olhe na tabela o valor do custo, né, do metro quadrado, coloque a largura, né, e o comprimento dele. Prontinho. Venho na planilha, vejo onde ele se encaixa, como aqui, por exemplo, olha, R$ 670. Vou colocar o valor e pronto. E o sistema vai calcular para mim. Tá? Se eu quero aqui, por exemplo, o retrátil, basta que eu especifique o valor, 750 ou 820, de acordo com a especificação do cliente. Tá certo? É isso. Então, esses são os produtos
Lembrando que a regra é muito parecida para todos os outros. Obrigado.